Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que estão me escutando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, e não esquecendo que o programa Hora da Verdade é de autoria e responsabilidade da Igreja Cenáculo da Fé, e que isso também sirva para quem quiser briga, amém, com aquilo que se prega aqui. Lembrando sempre, esteja por dentro de toda a nossa agenda funcional nesse ministério, acerca do nosso endereço virtual, www.horadaverdade.com, estabelecendo, amém, uma conexão com o nosso site, a fim de que você conheça melhor esse ministério, como também assista a um dos cultos, amém, que nossa igreja está transmitindo constantemente pela internet, tanto quinta-feira às 8 da noite, como também domingo às 19 horas, quinta às 20 horas e domingo às 19 horas, ok? Ou então faça uma visita na nossa sede aqui em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, e com certeza será uma satisfação muito grande, tanto da minha parte como também de toda a Igreja Cenáculo da Fé, te receber lá fisicamente ou então virtualmente, aonde muita gente também congrega conosco todas as quintas e todos os domingos, ok? Pastor Daniel Batista, hoje dando sequência acerca desse tema, diálogo interreligioso, ecumenismo identificado no meio das igrejas evangélicas. A nossa base de orientação é a Bíblia, ok? E tudo isso hoje reservado para você que vai me escutar, palavra com certeza esclarecedora acerca dos movimentos errados que estão por aí. Não sai daí não, fica aí em nome de Jesus. Momento da Palavra de Deus.
Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, tema diálogo interreligioso, ecumenismo, base de orientação à Bíblia e o propósito a desenvolver aqui é a introdução da verdade cristã, dando orientações acerca das relações àqueles que temem a Jesus. Quanto aos que não temem, não tenho nem o que dizer. Mas antes de começar a falar acerca do que o ecumenismo defende e a Bíblia condena, quero ler um texto para você que eles usam como argumento, João 17, versículo 11. É o texto que quando eles vão começar a fazer um congresso, uma palestra, eles usam isso aqui. Já não permaneci no mundo por muito tempo, Jesus falando, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então eles defendem uma unidade com esse texto sem contexto, ok? Porque o que Jesus, na verdade, está aqui falando, tem endereço fixo na propriedade, ok? Do cristão, ou seja, o discípulo como propriedade de Cristo, não do mundo, como propriedade de Jesus, não das pessoas. Ou seja, né? O discípulo, ele significa um seguidor nato de Jesus, não aquele que tem por missão e incumbência estabelecer relações, estabelecer unidades sem vínculo de fé. Então eles perverteram o texto, ok? Que você lê tudo, você vai chegar nessa mesma conclusão que eu. O ecumenismo defende uma unidade, você que está me ouvindo agora, baseado na diversidade. Uma unidade dentro da diversidade, com tolerância. Ou seja, vamos nos unir, mesmo que todo mundo não pense como nós, e vamos tolerar aquilo que diverge, aquilo que contraria, aquilo que profana, aquilo que transgride o que nós achamos que é sagrado. Enfim, como eu disse no último programa, é um corporativismo religioso, é uma filosofia religiosa, é uma politicagem declarada. Então não esqueça, o título que eles propagam, unidade na diversidade com tolerância. Nós vamos saber da palavra de Deus hoje se isso é realmente aceitável. Eles enxergam a fé da seguinte maneira: a fé, ela é existencialista, que diríamos o seguinte: a fé tem como objeto de reflexão o homem, não a vontade de Deus. Quer dizer, é o homem que se promove, não a vontade de Deus que tem que prevalecer. Olha como que a coisa é braba. Relativismo. Eles enxergam que a fé, ela tem que se relativizar, ou seja, a vontade de Deus não pode ter um sentido único, ela precisa, a fé precisa atender a demanda humana, atender a demanda humana, por isso que ela não pode ter decisão final, como também um sentido único, ela tem que se politizar. Terceira coisa que eles defendem, a fé para eles tem que ter socialização, tem que ser sociável, tem que agradar, tem que harmonizar, não pode bater, entendeu? Não pode disciplinar, tem que, diríamos o seguinte, amortizar os impactos da fé, ser filosófica. Será que a Bíblia, ela aceita esse tipo de coisa? Meus amados, você que está ouvindo o programa Hora da Verdade, isso que eu estou falando para vocês, eu provo, o ecumenismo é isso, a ligação deles é essa. Isso não encaixa na Bíblia, filho. Pelo amor de Deus, uma igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, concordar com esse tipo de situação é deplorável. Deixando bem claro que o Estado tem todo o direito de constituir leis, legislar leis, mas não tem direito de tirar a minha opinião. Como também, eu não sou nada contra ecumenismos sem Bíblia, mas ecumenismo com Bíblia, nós vamos bater. Nós vamos debater e nós vamos partir para cima. Tanto que o catolicismo não aceita, entendeu, esse debate. As demais igrejas evangélicas fogem desse debate porque são covardes. São covardes. A unidade que a Bíblia defende, eu vou falar para você de Bíblia agora. A unidade que a Bíblia defende, Atos 4,12, 1 Timóteo 2,5, 1 Coríntios 3,11, Efésios 1, 19 ao 23. Tem pré-eminência de Cristo. A unidade tem a preeminência de Cristo, ou seja, a partir dele, porque fora dele não tem unidade. A unidade não cristã, benéfica, bíblica, não gera, não prioriza relações, mas a preeminência de Cristo na opinião do homem. É o que Jesus quer, ou então, filho, tchau, é o que a Bíblia me ensina. A unidade, como João 6, 55 a 56 me ensina.
A unidade tem vínculo de sujeição a Cristo. Prioriza o serviço a Cristo, a obediência a Cristo, não a opinião do homem. Como 1 Coríntios 10, 16 a 17. Que a unidade verdadeira tem vínculo com a fé, com os dogmas, somente a partir do mesmo pão. Então, para se ter uma unidade, nós vamos ter que averiguar o que o povo crê aí. Se o povo crê um monte de coisa que não seja bíblica, eu não posso me submeter a me unir com eles, entendeu? E eu não estou dando de radical, eu estou respeitando a palavra de Deus. E quem está me ouvindo aí não será covarde. Leia a Bíblia, analise o que ela te ensina. Efésios 4, do verso 4 ao 7. A unidade tem parecer único. Texto de Efésios 4, 13. Contexto, porque não pode ser parcial. A unidade não pode ser parcial, ela tem que ser contextualizada. 1 Coríntios 1, 10. A unidade verdadeira que a Bíblia prega, ela tem o mesmo sentido, o mesmo parecer, como o testemunho da igreja neotestamentária primitiva, que era isso. Texto de Atos 2, 41 a 46. A unidade demonstrada, testemunhada no credo da igreja primitiva, ela tinha o mesmo sentido. Todos tinham o mesmo parecer diante daquilo que a Bíblia ensina, diante daquilo que os apóstolos ensinavam. Então essa politicagem aí de unidade, estabelecer uma unidade com diálogo entre as partes que divergem da Bíblia, meu amigo, sinceramente, com isso daqui já desmonta, entendeu? Essa cambada de político aí. Coitado de você, se você foi com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que se é a favor de diálogo entre religiões. Diálogo, tolerância, dentro das opiniões diversas. A Bíblia aceita isso. Olha o que a palavra de Deus fala acerca de dialogar, ter tolerância com quem diverge. Eu quero ter opinião cristã. Mas para mim poder ser aceito pela sociedade, pelo fulano, pelo ciclano, eu tenho que ceder na minha opinião? Olha o que a Bíblia fala. Jesus ensinando Mateus 10, verso 34 a 40, para você estabelecer relação familiar. Jesus fala, entre a paz e a espada, eu sou a espada. Entre a paz, relação, conjunto, eu sou a espada. Eu sou palavra. É Jesus falando, não sou eu. Quero estabelecer um diálogo harmonioso com a minha família, pastor. Como é que eu faço? Não faz. É o que Jesus quer e pronto. Se eles não aceitarem, você não vai dar uma de político com eles e não vai ceder na tua opinião cristã para tê-los como amigo, como pessoas sociáveis. É o que Jesus está mandando, não sou eu. Então de repente você é um político e não é um cristão. E eu acho que está na hora de você admitir. A família em primeiro lugar, e a minha vida em primeiro lugar. E Jesus fala, quem põe a sua vida, a sua família, entendeu? Outras coisas acima de mim não é digno de mim. Na questão pessoal, humana, será que Deus prioriza diálogo, tolerância? Ele aceita a minha opinião? Olha o que Jesus fala em Mateus 21, do 42 ao 44. Quem crer, recebe. Quem não crer vai ser condenado. Quem subir nessa pedra, fundamento de fé, vai ser despedaçado. Mas quem não aceitar essa pedra, esse fundamento vai reduzi-lo a pó no último dia. É crer ou ser condenado. Diálogo com quem diverge, diálogo com quem não aceita, a Bíblia não tem. A palavra de Deus não tem, esquece. Você que está me ouvindo aqui, ecumenismo biblicamente não se fundamenta, não se possibilita. Diálogo entre religiões, a palavra de Deus não quer. Na questão social e política, quero ser mocinho para as pessoas, quero ser um bom político, então não vai exercer carreira cristã, você está perdido. Olha o que a palavra de Deus fala, Jesus falando no texto de João 15, do 18 ao 20, ok? Que a palavra dele tem que estar acima da opinião pública, ou seja, a relação entre o cristão e o mundo é relação de ódio. Se odiaram a ele e mataram ele, então vão fazer o mesmo com a igreja dele e com aqueles que servem a ele. Se a coisa mudou, é porque a igreja mudou, o pensamento cristão mudou, porque cederam à luz da palavra, não porque o tempo é outro, a igreja está vivendo uma novidade. Mentira! Entendeu? A igreja cedeu, ela virou um centro de relações filantrópicas, antropológicas, tudo ópicas, entendeu? Voltada exatamente sempre para a carteirinha de mocinho, entendeu? De herói, aquela coisa toda de administração pública. Atenda o que eu estou te dizendo aqui, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra. João 3,31, Jesus é a palavra acima de qualquer sistema ou relação. João 7,
Versículo 7, não há comunhão, relação, interação entre Jesus e o mundo. E Jesus me deu um motivo para mim e para você. O motivo é a incompatibilidade das obras. O pensamento não é o mesmo, os objetivos não são o mesmo, e por isso que mataram ele e mandaram ele para o pau, para a sentença romana, entendeu? Os que vieram depois dele também. E essa coisa mudou. É porque se o mundo está olhando para a igreja e aceitando a igreja hoje, se as religiões estão aceitando debater com pastores, entendeu? Se esse círculo vicioso está acontecendo também dentro das igrejas evangélicas, meu amigo, é porque não tem pregação, não tem palavra, não tem doutrinação, não tem caráter cristão. É tudo uma coisa só, é só placa, ok? Dentro da questão religiosa, muita gente fica preocupada. Se de repente eu me deparar com uma imagem de escultura, com alguma inconstitucionalidade bíblica, acerca de culto, rito, etc, 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 eu tenho que me preservar e respeitar o direito daquela pessoa. Olha, se eu estiver pregando a palavra de Deus, é meu dever dizer que a imagem de escultura, uma coisa que a Bíblia condena, está na Bíblia. Agora, se você não vai se decidir por isso, e vai continuar seguindo a tua opinião, isso é um direito teu, mas eu não posso deixar de pregar porque você não pensa assim. Olha dos exemplos claros, Jesus no templo, Jesus purificando o templo. Você já leu a Bíblia? Ele entrou no templo dos judeus, o que ele fez? Ele agiu energicamente contra as coisas erradas que estavam lá. E tanto que os judeus o juraram de morte depois disso, porque ele entrou com intervenção acerca daquilo que estava sendo praticado pelos judeus a nível dos mandamentos divinos, entendeu? Que eles tinham que ser lembrados. E sabe que a palavra de Deus fala que Jesus pegou um açoite na mão e saiu expulsando todos os mercadores de dentro do templo, reivindicando um templo de oração, não um mercado de fé. Que eu fico imaginando se Jesus fizesse isso nos dias de hoje, quanto bandido não ia ser expulso. A começar, entendeu? Pela questão catolicismo, que pode ser um segmento religioso, mas não pode ser considerado como igreja cristã. Porque se for, vai ter que se submeter a esse livro aqui e arrancar tudo que está de errado lá. Porque foi o que Jesus me ensinou. Então não tem dialética com coisa errada. Não tem diálogo com coisa divergente. É crer ou ser condenado. Essa é a linha teológica bíblica. Aquilo que Jesus ensina. Associações e sociedades. Paulo pregou muito sobre isso. A incompatibilidade. Tem como se associar ou criar sociedade com aquilo que é incompatível à fé? 2 Coríntios 6, 14 a 18, 1 Coríntios 10, do verso 16 ao verso 21, Paulo prega contra uma unidade estabelecida no jugo desigual. Não há unidade entre trevas e luz, não há unidade entre Cristo e Belial, entre os ídolos e o templo de Deus. Entendeu? Como 2 Coríntios 6, 14 a 18, ele fala, não podemos estar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Na mesa do Senhor e nas práticas demoníacas, nós temos que procurar saber a quem vamos servir. Se é a Bíblia ou a política, se é a palavra de Deus ou a opinião pública. Essa divisão foi feita e você tem que se decidir, meu filho. Mateus 10, 22, não há como servir a Jesus e agradar a homens. Mateus 17, do 14 ao 23, Jesus pregando a santificação e a separação do mundo. Mateus 15, do verso 1 ao verso 7, unidade com Cristo, não unidade com homens, a partir dele, não a partir do clamor público, do clamor da modernidade. Ou seja, a Bíblia, palavra de Deus, Escritura sagrada, aqui não se fundamenta, não se possibilita uma união sem vínculo de fé. A união sem respeitar a supremacia, a eminência de Cristo. Mais a Cristo do que a homens, mais a Jesus do que o mundo, mais a Jesus do que família, do que a nossa própria vida, do que qualquer opinião. Isso que a Bíblia me prega, isso que a palavra de Deus me fala, que os apóstolos condenaram, combateram, que a igreja se afundou, entendeu? Nessa questão de politicagem, de filosofia que os greco-romanos estavam empercheando, entendeu? Ensinando, e a igreja teve que combater. Não é diferente de hoje. Com a Bíblia na mão, você não fundamenta ecumenismo. Sem Bíblia na mão, vai para o fórum da intolerância, vai virar político, vai para a ONU, vira embaixador, entendeu? Chanceler, entendeu? Vira o que você quiser ser, mas com a Bíblia na mão não, filho.
Esquece. Pastor que está me ouvindo, líder religioso que está me ouvindo, esquece. Entendeu? O sagrado, entra macumbeiro, entra maometista, entra todas as religiões, um pastor lá no meio deles, entendeu? Querendo dizer o seguinte, que o cristianismo comunga, entendeu? Essa cultura religiosa, nós não comungamos não, e nem a Bíblia. Esses caras que estão aí, entendeu? Nessa representatividade, entendeu? Religiosa, são banais, são sem caráter, não tem vergonha na cara. E se alguém estiver me ouvindo e não gostar, pode vir falar comigo que eu estou te esperando. Te desafio a você provar na palavra de Deus que você pode usar o cristianismo, entendeu? Para ficar fazendo merenda com a questão, com a questão social, à custa da fé. Você quer dar uma de boa, um mocinho, você quer ser herói, você quer sair por aí, entendeu? Socorrendo os fracos e oprimidos, faça isso por conta própria, financiado por quem você quiser. Mas se você estiver falando de identidade, vocação e missão, então eu digo para você, meu amigo, que isso tem vínculo com a fé e com o fundamento, e nós não podemos ter o privilégio de abrir mão da conduta. Igreja é isso. Fundamentalismo existe na Bíblia, ok? Jesus era fundamentalista. Eu te provei aqui. Ou você cai na rocha para ser refeito, ou a rocha amanhã vai te condenar. Agora, quem não estiver gostando, é um direito teu. Mas não leva a Bíblia, não leva a palavra de Deus para fazer essa politicagem. Igreja Católica Apostólica Romana, Conselho Mundial das Igrejas, CNBB, um recado que eu estou dando para vocês. Vocês não arrastaram todos os pastores, não. Eu sou um que não foi para essa festa bandida que vocês estão fazendo com a Bíblia aí. Pastor Daniel, daqui a pouco eu volto orando por todos vocês. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: operadora 11 2307 4211 ou 971606768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esqueça, esse tema está dividido já em 2 programas, reveja, amém,
ali no nosso site as reprises. No próximo programa eu venho com mais novidade para você. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus. Momento de oração. Senhor Jesus, no poder do teu sangue nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, agradecemos, Senhor, por esses 30 minutos, Senhor, que a tua igreja recebeu do Senhor para pregar a tua verdade a nível, Senhor, social que estamos aqui agora. Eu lhe imploro no poder do teu sangue a libertação, Senhor, da tua igreja, daqueles, Senhor, que foram fisgados, Senhor, amém, por essa mordaça, por essa isca de perversidade, de maldade contra a tua palavra. Liberta, Senhor, a tua igreja das opressões políticas, das imposições, Senhor, desta maldita filosofia, dessa ciência. Eu lhe imploro, Senhor, no poder que há no teu sangue, Senhor, visita a tua igreja, fortalece ela, prepara ela para o dia da tua vinda, compromissada com a fé, com a tua palavra nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, o programa Hora da Verdade está ficando por aqui, são 30 minutos, então a gente tem que sempre correr. Próximo programa eu volto falando sobre apostasia, sobre ecumenismo, trazendo para você denúncia, dizendo para você quem está lá na festa que você não sabe. Um beijo no coração de todos vocês, Maranata, fica na paz de Jesus, não esquece, horadaverdade.com. Esperamos lá na Igreja Cenáculo da Fé. Deus abençoe todos vocês.